Olá, alunos! A nossa videoaula de hoje trata sobre ecossistema. A complexidade para que um ecossistema se mantenha em equilíbrio. A ocorrência de vida nos ecossistemas decorre da interação dos fatores abióticos e dos fatores bióticos e das relações que se estabelecem entre os seres vivos. Os fatores abióticos ou biótopo é o conjunto dos componentes físicos e químicos, como a água, a luz, a composição química do solo, gases e temperatura. Os fatores bióticos ou biocenose são os seres vivos. Estes fatores estão em constante interação, influenciando-se e constituindo os ecossistemas. Os ecossistemas são autossuficientes em alimento, mas não em energia, cuja a fonte primária é o Sol. Os ecossistemas se encontram em equilíbrio dinâmico e esta situação recebe o nome de homeostase. Nos ecossistemas, nós vamos encontrar comunidade, como sendo o conjunto das populações que interagem entre si, incluindo aí as plantas, os animais e todos os outros seres vivos. Dentro dessa comunidade, encontramos população, cujo conceito, segundo a biologia, é conjunto de seres vivos da mesma espécie que habitam o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Já o conceito de espécie é o conjunto de seres vivos semelhantes que, ao se cruzarem, geram descendentes férteis. O hábitat de cada espécie determina o seu desenvolvimento, as condições de sobrevivência e de reprodução. A característica de vida de cada espécie corresponde ao seu nicho ecológico. A biologia conceitua nicho ecológico como sendo o conjunto de atividade de uma espécie no ecossistema em que ela habita, com suas interações com os componentes ou fatores abióticos e com os seres vivos de outras espécies. O nicho ecológico revela as relações alimentares da espécie, a busca de abrigo e de locais para a reprodução. Entre os seres vivos de um ecossistema, há um interrelacionamento dinâmico e equilibrado, que mantém um fluxo permanentemente de matéria e energia. Em suas atividades, os organismos obtêm recursos do ambiente na forma de luz, de matéria orgânica, de sais minerais, de água, de gases e abrigo. Enquanto que neste mesmo ambiente eliminam resíduos, tais como urina, fezes e gás carbônico. Os resíduos de um organismo podem ser os recursos de outro. Citemos alguns exemplos. O gás carbônico, que é o resíduo da respiração celular aeróbia, é matéria-prima, portanto, um recurso para a fotossíntese.
O gás oxigênio, que é resíduo da fotossíntese, é recurso para a respiração celular aeróbia. A urina dos animais, que contém água, sais minerais e compostos nitrogenados, como amônia, são utilizados pelas plantas. As fezes e cadáveres de organismos são submetidos à decomposição por fungos e bactérias, resultam em gás carbônico, água, sais minerais e amônia, que também são aproveitados pelos seres autótrofos. O que nós estamos demonstrando aqui, com esses exemplos, são os caminhos da energia e da matéria para a manutenção de um ecossistema em homeostase. Os seres vivos são influenciados por fatores externos como a luz, alimento, água, espaço, pois cada organismo está adaptado às condições ambientais dentro de certos limites. Em assim sendo, existe em cada animal ou em cada ser vivo um limite de tolerância. Uma raposa do Ártico, na vida selvagem, ela não sobreviveria no ambiente da caatinga, por exemplo. Os lagartos não são encontrados em regiões polares, apresentando pequena tolerância ao frio. Devido a esses processos de tolerância, os seres vivos passaram por adaptações na sua longa jornada evolutiva. E essas adaptações estão em duas vertentes. Uma é chamada de convergência adaptativa, que explica a existência de analogias, semelhanças que não decorrem de uma ancestralidade comum. Os espinhos do limoeiro são extensões do caule, enquanto que os espinhos do cacto são folhas modificadas. Os registros fósseis sugerem que o ancestral comum das eudicotiledôneas não possuíam espinhos. Portanto, os espinhos destas duas plantas são estruturas análogas. Já a divergência adaptativa, que explica os diferentes tipos de membros encontrados em mamíferos como resultado da adaptação a diferentes pressões evolutivas, como, por exemplo, a nadadeira da baleia, a mão humana, a asa do morcego. Todas elas são constituídas por falange, falanginha, falangeto, metacarpo, carpo, una, rádio, húmero, enfim. Todas essas estruturas, apesar de semelhantes, elas têm função diferente. A asa do morcego, naturalmente, para voar. Já a nadadeira, para auxiliar esses animais a nadarem. Portanto, isto é uma estrutura homóloga. Bem, alunos, é o que tínhamos para hoje. Espero que este vídeo possa ser útil na sua aprendizagem. Até mais e fique com Deus.